sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Pode Mais Consciência. Eu sou a Jô Tavares. E eu sou a Ivy Abad. E hoje a gente tem mais um programa super bacana. Vamos falar sobre yoga terapia. Mas antes eu queria convidar você para tocar no sininho, se inscreva no nosso canal para você poder receber as informações quando tiver vídeo novo no ar. Siga a gente nas nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo, você pode ajudar muitas pessoas com as informações que a gente traz aqui. E deixe seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas para os nossos convidados, ou até mesmo para mim e para a Ivy, e a gente vai respondendo na medida do possível, vai ser um prazer. E eu queria apresentar. E eu queria apresentar, então, a nossa convidada de hoje, mas, na verdade, eu queria que ela falasse mais sobre ela mesma, porque ela tem uma história muito interessante. A gente está aqui com a Luciana Rocha. Bem-vinda, Lu. Muito obrigada pela sua presença, sua participação. E a Lu, ela é formada em ela é farmacêutica industrial. Isso. E hoje ela trabalha com yoga terapia e tantas outras terapias que ela também é mais uma convidada que vai voltar super especial, aqui, né? Mais vezes. Lu, conta pra gente como que foi essa transição, então. Eu conheci você como farmacêutica ainda. Sim. Quando você era empresária, uma super empresária. Né? Pensando em exportar, fui lá convencer a Lu, temos que exportar muito legal, os produtos. Hein? Não, Ivy, você não conheceu os produtos, eram maravilhosos, maravilhosos. Então eu imagino assim, o mesmo primor que a Lu tinha lá atrás com os produtos, certamente ela ainda tem hoje, só que dentro do mundo holístico. Como que foi, Lu? Como que foi essa passagem? Olha, foi uma transformação, né? Eu entendo muito a vida por ciclos. Eu tive uma situação familiar, de doença familiar, que me levou a uma escolha, né? Eu tive que optar por um outro caminho. Então, chegou um momento da minha vida que eu tive que deixar aquilo que eu estava fazendo para trás para poder priorizar a minha vida, a vida da minha família, né? E quando a situação se desenrolou, não fez mais sentido para mim voltar lá do ponto que eu tinha parado, né? E aí eu fui nessa busca do resgate de mim mesma, né? Então, que ponto que eu estou agora e para onde que eu vou seguir? Então, eu comecei essa imersão. Comecei a imersão primeiro olhando para dentro de mim, né? Buscando, e tá na minha essência isso de mexer com o cuidado das pessoas, mas eu também precisava desse cuidado. Então, eu fui fazer uma formação em yoga primeiro. A formação em yoga me levou a uma formação em yoga terapia, que acabou me levando para o Ayurveda. E eu acabei indo para a Índia, e daí foi só agregando, né? Outras terapias. Uma coisa foi puxando a outra. E aí, tudo que nos faz muito bem, a gente quer compartilhar. É né? Isso mesmo. Você quer compartilhar, você quer dividir aquilo com as pessoas, você quer dizer, olha, você não precisa mais, né, ficar perdido ou sofrendo. Sim. Vamos junto, sim, né? Sim, exatamente. Mas, maravilhoso. Lu, conta pra gente como que foi essa experiência na Índia. Quanto tempo você ficou lá? Como que foi a tua passagem por lá? Fiquei até pouco tempo, pelo que eu gostaria de ficar mais. Foi antes da pandemia, até uma semana antes da nossa saída de lá, foi quando começou a fechar. Teve o começou lockdown. A fechar tudo. Fiquei um mês lá dentro de um hospital de Ayurveda, fazendo uma imersão. Nossa. Já tinha feito a formação aqui no Brasil. Bacana, então você não era assim totalmente desconhecido para você? Não, eu já tinha feito toda a formação aqui no Brasil. A formação de yoga você fez aqui? Fiz aqui também. Tá. Fiz a de yoga e yoga terapia aqui também. Também foi aqui. Eu achei aqui. Que a especialidade tinha sido lá. Não, aí eu fui para a Índia, a gente fez uma imersão num hospital de Ayurveda. De manhã cedo nós acordávamos 4h30, 5 horas da manhã. A gente diariamente tinha uma prática de yoga, meditação. E aí a gente ia para os nossos estudos, né? Passava o dia inteiro estudando e final de semana a gente fazia os nossos passeios lá. Foi incrível. Incrível, sim, assim. Imagino. Foi uma super imersão, então, incrível, no berço do yoga. Do yoga e do Ayurveda. E do Ayurveda. Eles são, na verdade, eles são ciências irmãs. Isso é legal que você está falando, né? Eu sou apaixonada por yoga, acho fantástico e acho assim que é um desafio,
né? É você se colocar para uma mudança, para uma transformação na sua vida, né? Sim. Porque através do yoga você transforma o seu modo de pensar, de agir, né? De ser, efetivamente, né? E também traz com esta mudança, acho que um fortalecimento interior muito grande, né? Sim. Conta para nós um pouco sobre a yoga Então, e isso na sua vida. Eu vou falar um pouco sobre o yoga como um recurso terapêutico, né? Dentro do Fantástico. yoga terapia. O que seria, porque gera muita dúvida, o que é yoga, o que é yoga terapia. Sim, isso. Hoje a gente vê muito aí nas redes sociais, né, até o yoga como uma coisa mais performática, parece que é uma coisa só para pessoal que tem uma super flexibilidade, Sim, super atletas. corpo super sarado, e não é esse o propósito, né? Então, o que seria a yoga terapia? A yoga terapia é o conhecimento de si mesmo. Então, nós como yoga terapeutas, o que a gente faz? A gente conduz as pessoas a se conhecer, a prestar atenção no seu corpo, nas suas emoções, no que adoece e o que são as suas dores. Através dessa observação de tudo isso, nos possibilita abrir um diálogo com o nosso ego. Através desse diálogo com o nosso ego, isso pode nos levar, ou não, né, a iniciar um diálogo com Deus, porque depende do quão profundo a gente quer mergulhar. Sim. E através desse diálogo, que esse Deus que eu falo é esse que mora aqui dentro de nós, né? Sim. Esse que reside aqui no nosso interior. E através desse diálogo a gente consegue compreender, né, quantos recursos a gente tem para realmente conhecê-lo, né, e para atuar como co-criadores nesse planeta. Ai, Fantástico, nossa, Lu, gente. eu sei que eu já falei isso aqui, né, Ivy? Por um tempo eu fui estudante do Tao e eu acho muito bonito também a forma como os orientais colocam, como a gente tem coisa para aprender com Nossa, eles, né? com Sim. certeza. E você Na falando simplicidade, né? isso, exato. E quando você fala do nosso Deus interior, né? Então a gente ainda tem essa concepção De que Deus está fora, que né? Deus está fora, que é alguém, que é uma imagem, que é um homem, é uma mulher, enfim. E eu lembro que um dos ensinamentos do Tao é quando você faz uma reverência, você pode ter até lá uma imagem na sua frente, não importa. De um santo, um Buda, não importa. Mas quando você faz essa reverência, né, abaixar a cabeça, você está reconhecendo em você aquela imagem dentro de você. Então, a reverência não é porque aquele ser é superior a você. É porque você precisa olhar e justamente dar exatamente aqui no coração. Né? Quando a gente abaixa a cabeça, o nosso olhar fica apontado aqui para o nosso coração. Então, é você reconhecer que esse Deus está dentro de você. Vós sois deuses. Não é assim que se dizia, né? Então é muito bonito isso, porque é muito simples. Sim. É muito simples. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Namastê. Namastê. Então eu acho muito legal as pessoas também terem essa compreensão, que essa busca por Deus ela é simples e é complexa porque é justamente todas essas barreiras internas que a gente precisa derrubar para reconhecer que está tudo dentro da gente. Sim. O templo da paz mora dentro de nós. Né? Então, e do inferno também. E do inferno também. Sim. E é bíblico. A gente não pode servir a dois senhores. É verdade. Né? Não tem como servir a dois senhores. Então, ou a gente está aqui para servir o espírito, ou a gente está aqui para servir o ego. Toda vez que a gente servir o ego, nós vamos trabalhar no princípio da escassez. Simples assim. Você vai servir o espírito, você vai cumprir o teu verdadeiro propósito. Né? Porque a gente fica aí fora buscando tanta coisa, buscando compensações e nunca vai achar. Nunca vai ter nada de fora que nos complete. Exatamente. Esse é um ponto fantástico. Por quê? Porque é onde mora todas as nossas grandes dificuldades. Né? Porque nós fomos ensinados desde pequeno que nós precisamos ter.
Ter para ser. Isso. Ter para ser. Então, só se tem reconhecimento daquela pessoa quando ela for alguém, né? Não é assim? Né? Estude bastante para você ser alguém na vida. E tantas crenças limitantes que são incutidas, né, pelos nossos pais. Enfim, eles não são os culpados, eles só são os multiplicadores de uma crença que já foi criada há muito e muito tempo, numa visão do ter. Né? Entender que é o ser é uma grande mudança. Onde que a gente acha essa chavinha? Se tiver uma dica para dar aqui para quem nos segue. Aonde que a gente acha essa chavinha? No amor. Mas não nesse amor, nesse conceito de amor que às vezes a gente conhece. É um outro tipo de amor. Porque às vezes eu busco o amor no outro e eu quero tomar aquilo para mim. Só que esse amor verdadeiro, ele não pede nada em troca. Esse que eu quero tomar é o medo. Então, o contrário do amor é o medo. Quando a gente está agindo pelo medo, a gente tem medo de que aquilo não permaneça. Então, parece que tudo realmente é impermanente. Mas tudo que é verdadeiro, você nunca vai perder. O que é real... Sim. Não vai deixar de existir nunca. Sim. Né? E se aquilo não é real, ele nunca existiu. Exato. Ilusões, né? Ilusões maia. Os indianos, né, no sânscrito, eles falam muito em maia. Então, o que acontece? Parece que quando a gente chega aqui no planeta, a gente esquece um pouco de quem a gente é. Né? E fala o tempo inteiro, se eu estou servindo o meu espírito, eu estou no princípio da abundância. Então, Sim. ou seja, o meu corpo, por isso até do yoga terapia, o meu corpo ele foi programado para que a minha alma possa cumprir com o que ela veio fazer. E ele vai durar o tempo que for necessário para que essa minha missão, essa minha tarefa seja realizada. Sim. Agora, o quanto é complexo o entendimento, né? Com relação a isso que ela trouxe agora, né, Jo? Porque tudo que fala-se de espírito se confunde com religião. Sim. Né? Então, as pessoas, muitas vezes, não generalizando, mas só trazendo um exemplo, o ir à igreja única e exclusivamente já é estou, vamos dizer assim, realizando a minha missão. Ou seja qual for, né, a religião escolhida, a ideologia, tudo. Né? Mas a gente fala aqui de muito mais do que isso. Não é verdade? Porque quando se fala de espírito, não necessariamente são dogmas religiosos. Sim. É o ser espiritual, né? Então, eu sou uma alma habitando um corpo e não um corpo habitando uma alma. Então, isso é muito profundo. Sim, exatamente. Até porque depois que a pessoa morre, o que sobra? Exatamente, o que eu levo, né? Então, falar que a pessoa... Não, mas ali o corpo acabou a pessoa. Mas essa pessoa deixou um legado. Não importa se foi bom ou foi ruim, o neutro, essa pessoa deixou um legado. Então, eu acho que essa é uma parte que compõe o espírito, né? O que você deixa. A memória que as pessoas vão ter a teu respeito depois que você se vai. E o corpo vai acabar, né? O corpo vai acabar. Porque ele foi programado para ter um fim. Exatamente. Ele serve para cumprir um propósito. Então, eu não posso me identificar, né? Nem com esse corpo, nem com essa mente, porque eu não sou isso. Eu sou muito mais do que isso. Exatamente. Se eu não estou ser infinito, né? Se eu não estou gostando momentaneamente de como eu estou, né, de como está a minha aparência, ou de como eu estou, eu devo pensar assim, isso é passageiro. É transitório. Isso é circunstancial. Isso não define quem eu sou. E como toda circunstância, ela pode ser mudada. Só que essa mudança ela tem que vir de dentro para fora, e não de fora para dentro. Tudo que vem de fora para dentro não se sustenta. É verdade. Não se sustenta. Se alguém chegar e te dizer assim, você deve fazer tal coisa. Nós, como yoga terapeutas, a gente não faz milagre em ninguém. Na verdade, o que a gente faz? A gente conduz as pessoas a acessarem o seu professor interno. Sabe?
olha lá para dentro de ti, é no silêncio que você vai escutar. Escuta teu corpo, escuta tuas emoções. Veja por que você está adoecendo, o que acontece com você. É um mergulho dentro de si. Sim, é muito interessante. Isso é verdade. E, Lu, então, o pouquíssimo que eu entendo de yoga terapia, que é nada. É isso que nós estamos aqui. Por isso estamos aqui. Porque nós também estamos numa caminhada de aprendizagem. Exatamente. Feliz, nossa. Mas assim, eu lembro de você ter comentado algo assim. Eu não sei se eu internalizei corretamente. Mas então, o yoga terapia, a pessoa ela vai fazer certas posturas do yoga. E é justamente nessa dificuldade de ter certas posturas ali que vai trazer muita informação para o terapeuta, que vai conseguir fazer uma leitura, então, daquela pessoa, onde que estão os pontos fracos, pontos fortes daquela pessoa. É isso? É um pouquinho mais amplo, né? Porque a yoga terapia, ela considera um ser como integral. Então, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar a mente, o corpo físico, né? Os seus aspectos sutis, e o nosso lado espiritual também. Então, o que a gente vai trabalhar como recurso? Primeiro, a gente vai trabalhar o recurso da autoobservação, reconhecer em que ponto que você está hoje, sem julgar. Não interessa, só perceber. Como é que eu vou poder trabalhar alguma coisa que eu não percebo? Ou como é que eu vou poder dar para alguém algo que eu estou negando a mim mesma? Sim. Então, primeiro eu preciso perceber aquilo, né? E aí, através dos recursos que são... primeiro a gente desenvolve esse estado de percepção, o trabalho com a respiração, o trabalho com os asanas, que os asanas são posturas psicofísicas. Então, é muito mais mental e emocional do que físico. Eu nunca tinha escutado essa expressão. Com essa definição, né? Exatamente, faz todo sentido. Faz. E tudo isso, o relaxamento, tudo isso nos leva ao propósito final, que é a meditação. Porque hoje a maioria das pessoas, se a gente falar, vamos meditar, as pessoas, não consigo parar a minha mente. Sim. Né? Sim, é verdade. Realmente, não tem como Não tem parar como. a mente. A natureza da mente é pensar. Exatamente. Só que o que a gente quer? A gente quer colocar a mente a nosso serviço. Isso. E não Isto. nós sermos os servidores. Então, você falou antes da questão espiritual, aí da confusão, né? Então, a gente fica muito preocupado, às vezes, com energias, se tem alguma entidade atuando, só que a gente tem uma entidade, literalmente, uma entidade atuando o tempo inteiro em nós e a gente não percebe. E essa entidade se chama piloto automático. Sim. Que a gente não percebe, porque a gente só está replicando padrões, sabe? A gente não percebe se aquilo está fazendo sentido, se faz bem, Você, se não faz você bem. realiza sem perceber que está realizando. E a gente, Seu movimento novo, é o mesmo e repetitivo e você não identifica. Aham. E aquilo tem um poder muito grande. Sim, é então, verdade. o objetivo de tudo é isso, é você chegar nesse grau de consciência. O que é o yoga terapia? Consciência. Consciência de tudo. Como é que eu vou equilibrar, né? A palavra yoga significa união. Então, o mundo é feito de dualidades, né? Sim. A Nessa gente tem dimensão, o bom, sim. o mal, o claro, o escuro, Isso. Sim. né? O leve, o pesado, tudo é dual. Então, o que a gente faz? A gente vai para o caminho do meio, equanimidade. Como mindfulness. Equanimidade. Então, a gente, né, vai seguindo, vai trilhando a vida com graça e com sabedoria. E conhecimento é poder, gente. Conhecimento de si é o poder mais sutil. O poder mais poderoso. O poder mais poderoso que existe. A partir do momento que você rastreia suas potencialidades, suas limitações e suas fragilidades, você tem o mapa da mina na mão. mapa da mina. Exatamente. Né? Especialmente para não embarcar em furadas. Sim. Que eu acho que essa dinâmica do dia a dia, especialmente no mundo empresarial, se você não tem isso, você é presa fácil. Com certeza. Fácil para confusões, para problemas que não se resolvem.
enfim, toda a dinâmica negativa, né, que se pode dar, justamente porque você não tem esse autoconhecimento. E bem a ver com essa questão da dualidade, né? Porque dentro de um meio corporativo só existem 2 lados, o do certo e o do errado. Sim. Não tem o caminho do meio. Né? Por isso, hoje, a gente trabalha tanto com o desenvolvimento de líderes, mentores socialmente responsáveis, que tenham uma visão apreciativa de ambos os lados. Né? Errado, mas errado quanto? Mas esse errado, será que não é um aprendizado? Será que eu não posso reverter ele para uma positividade? Não a positividade tóxica que tanto se fala, mas sim aquele olhar como um aprendizado para você. Porque você precisa ter uns tropecinhos para você poder aprender. Né? Porque a vida não é um mar de rosas, ou isso não pode ser uma crença limitante, mas assim, apenas para trazer aqui clareza para vocês, né? Nós vamos precisar aprender, e para aprender eu tenho que me colocar num desafio, em uma definição, numa escolha. Sim, né? Porque ainda também a questão da dualidade a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Que a gente escolhe. Que não tem como, são essas formas. São essas formas. Só que o que ela nos traz é algo fantástico, porque você pode utilizar do corpo como seu aliado para trabalhar questões que te afetam de forma negativa. A ideia é não cair nas armadilhas psíquicas, né? A gente poder gerenciar nossa mente. Isso, e você ter a rédea, né? Olha que imagina se você entrasse no seu carro e o seu carro falasse assim, não, eu não vou seguir esse caminho aí do GPS. Hoje é outra coisa. A outra vez que você me levou por esse caminho, eu entrei naquela vala, aconteceu tal coisa, né? Quem vai guiar hoje sou eu. Ai, adorei esse exemplo. Não é verdade? Eu acho que a gente não está muito longe disso acontecer, né? Então, essa é a ideia, né? A gente ser esse guia da nossa mente, porque é natural, é natural. A gente faz algumas confusões e não tem problema. Sim, está tudo bem, né? A gente só tem que estar ajustando a rota. E está tudo bem, né? Está tudo bem. Trabalhar essa compaixão por si mesmo, né? Que você trouxe aqui na sua fala. Essa tá paciência consigo mesmo, né? Não ter tanta cobrança. A gente já falou sobre isso também aqui, né, Ive? Essa autocobrança que as pessoas têm hoje em dia. Tem a pressão do trabalho, tem a pressão das redes sociais, tem a pressão da família. Você tem que isso, tem que aquilo, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Estamos adoecendo a sociedade com esses tem que. Tem que tudo. Porque você nega para você não pode dar para o outro. E se você continuar negando para você por muito tempo, você vai adoecer. Exatamente. Começa a ficar fora do eixo. Fora do eixo. Você fica fora do eixo e aí abre a porta para manifestar todo tipo de coisa negativa. É uma balança, né? Inclusive doenças. Imagine que para essa balança estar estável, a gente tem que estar ponderando. Se um prato cair para cá, ela vai desestabilizar. Sim. Ou para lá demais também, né? Não é nem euforia e nem tristeza absoluta, né? A vida é algo que precisa ser vivido, a vida é algo que precisa ser experienciado. Quanto é difícil achar essa simplicidade, né? Hoje. Porque me parece que a gente passou algum tempo mostrando e reforçando que é complexo, que é difícil. Que sabe, que com o passar do tempo foi se colocando na cabeça de todo mundo que é muito difícil. Então, é muito difícil a yoga, é muito difícil a meditação, é muito difícil você fazer uma mudança na sua vida. E, no fim, são passos pequenos, simples, né? Com um caminho muito mais amoroso consigo mesmo. Sim. Exatamente. Você vê, mas o quanto essa simplicidade se torna complexa hoje. Quando a pessoa chega para uma yoga terapia, eu falo assim, você levou uma vida para angariar todas essas coraças, esses mecanismos de proteção. A gente não pode, numa sessão, desconstruir isso, né? Então, tem que ter esse acolhimento, essa compaixão, a calma. É o que eu digo, é uma paciência consigo mesmo. Para entender que vai ser um processo, que vai ter momentos que não vão ser fáceis, você vai ter que olhar para coisas que você não quer olhar,
mas que é justamente isso que vai trazer o crescimento, Sim. vai trazer a luz, né, para a pessoa naquele momento. Eu acho que uma das coisas que a gente podia aproveitar, né, para estimular quem está nos assistindo, além de lembrá-los de deixar seus comentários, Isso, por favor. perguntas que depois a gente manda para a Lu, ela Isso. responde. Aqui embaixo você vai ter o endereço das mídias, do Isso. canal dela, A gente né? deixa nos comentários fixos Isso. todas as informações. Aproveita, toca no sininho para receber as informações quando tiver vídeo novo no ar. Nos siga nas nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, como a Ivy falou. E se você estiver gostando do conteúdo, conta aqui pra gente o que você está gostando. Se você quiser que a gente aprofunde esse assunto, a gente com certeza vai trazer a Lu aqui mais vezes e outros terapeutas que a gente já trouxe aqui também. Vamos trazer mais vezes, né, Ivy? Com certeza, com que a gente quer explorar cada vez mais Sim. essas informações. Porque a participação é fundamental para a gente Exato. poder ver a que nível a gente pode chegar Exatamente, em termos de é o nosso termômetro. conhecimento, né? É o nosso termômetro. E eu acho que aqui, para a gente poder fazer eles participarem, a Lu podia contar como é uma primeira sessão. Isso, eu ia perguntar isso exatamente Só agora. para matar a nossa curiosidade, Sim, né? sim. Que a gente tem aqui uma curiosidade de saber. Certo. A primeira sessão é uma conversa, né? Uma anamnese. Então, eu vou sentar com a pessoa e a gente vai explorar vários aspectos dentro do tudo que está acontecendo com ela no seu físico, no seu mental, no seu emocional, né? Para que a gente possa organizar isso de uma forma bem efetiva e aí sim conduzir o processo terapêutico, né? Certo. Dentro do yoga terapia, a gente tem uma ferramenta que se chama Karan Kriya. Karan Kriya é o seu Kriya pessoal. É a sua prática. Imagina que quando a gente nasce dentro de como se o universo tivesse naquele momento dentro de uma frequência, de uma vibração, né? Então, quando a gente vem para trabalhar alguns aspectos onde a gente tem que evoluir. Não sei se seria essa palavra também, né? Mas é onde a gente vai fazer nosso exercício e a gente tem algumas potências. Algumas vantagens, alguns presentes, presentes do universo, né? Que lindo. Esse Karan Kriya, o que ele faz? Ele faz com que a gente trabalhe essa prática que justamente vai nos ajudar a potencializar o que a gente já tem de bom, né? Porque às vezes a gente fica só procurando os defeitos, né? Não, vou colocar força no que eu já tenho, meu Deus, né? Gratidão total pelo que eu já recebi. É só desembrulhar do pacote. Imagina que você ganhou um baita de um presente, só que você não tira do pacote. Tá lá. E aí nunca aquilo vai ser teu, você nunca vai se apropriar daquilo. E essas potências nos ajudam a superar os nossos desafios. Sabe? Certo. Então, eu vou contar para vocês. A gente tem tempo? Temos, Claro. temos todo o tempo, Lu. Vou contar para vocês quando eu estava no meu processo, né, de imersão, estava ainda fazendo a minha formação, como foi comigo isso. Quando a gente está fazendo a formação, a gente se terapeutiza, né? Entre os alunos, um é terapeuta e outro é o paciente ali, né? E aí eu recebi meu Karan Kriya. A gente pratica ele 40 dias ininterruptamente, deve praticar, no mínimo, né? Você pode praticar 1000 dias, maravilhoso. Mas, no mínimo, você tem que praticar 40 dias, por quê? Por causa da quebra de padrões, dos hábitos. Né? Os hábitos se arraigam na gente, né? E o que aconteceu comigo? Eu começava e parava. Começava e parava. Sentiam certos desconfortos e parava, né? E eu não conseguiria concluir a minha formação se eu não fosse até o fim. Então, eu falei assim, bom, chega de procrastinar, né? Vamos seguir agora, eu vou começar e isso você organiza de forma muito, muito tranquila. Porque você pode fazer ele em 10 minutinhos do teu dia, ou você pode fazer em 1 hora, depende do tempo que você tem. Só que quando eu comecei a prática ali, na terceira vez, né, que falei, agora eu vou até o fim, aquilo me causava um desconforto
tremendo, mas tremendo mesmo, sabe? Então, eu não tenho muita dificuldade, assim, com os asanas, com as posturas, mas tinha uma postura em específico que parecia que estava me rasgando por dentro. Nossa. Exatamente assim. Então, imagina, sabe quando você passa por uma cirurgia, que a pessoa desenvolve uma fibrose ali no local da cirurgia e depois ela tem que ir para a fisioterapia para trabalhar aquilo e soltando aquela fibrose aos poucos e o movimento voltar a acontecer. Se ela não fizer isso, enrijece, né? Era exatamente isso que eu sentia. Eu sentia como se nessa região aqui eu tivesse desenvolvido um mecanismo de autoproteção tão forte para evitar a dor que aquele movimento que eu fazia era como se estivesse rasgando aquilo, sabe? E eu sentia um cansaço, mas um cansaço tremendo. Daí eu terminava a prática e falava, gente, mas não é possível, isso é tão simples. Como é que pode estar me promovendo esse cansaço, né? Mas fui. Até que chegou um momento da prática que eu falei, nossa, tá leve agora. Não tô mais sentindo esse cansaço. E dali para frente começou a ficar confortável. Terminei o período, né? E aí chegou o dia de eu fazer a minha apresentação lá no NANA, que é onde eu estava fazendo a minha formação, né? E eu fui para o CAGE. O CAGE é o local, um local onde o instrutor fica para dar aula. E eu fui para o CAGE para dar essa aula. E eu sempre tive muita preocupação, assim, né? Com como vão estar me avaliando. Se eu vou estar fazendo bem feito. Sabe aquela sensação que a gente tem de insuficiência, assim, né? Sim, parece que nos persegue. Que parece que nunca tá bom, eu me dediquei, eu estudei. Eu fiz tudo que eu podia, mas ainda não tá bom. Mas, meu Deus, e se tal fulano não gostar? Então, eu fui para o CAGE, sentei lá, fechei meus olhos. Acho que essa memória eu nunca mais vou esquecer. Fechei meus olhos, respirei fundo. Acho que as pessoas que estavam lá pensaram assim, o que está acontecendo com ela, né? Aí eu pensei assim naquele momento, vou fazer o meu melhor. Se gostarem, ok. Se não gostarem, ok. Também. Eu vou me entregar para isso aqui. E dei a minha aula, né? Passou a aula. E quando terminou a aula, as pessoas que estavam ali, os meus colegas, tudo, eles vinham me abraçar e falavam assim, nossa, eu senti que a sua aula veio daqui. Que lindo! Aí eu fiquei assim, muito emocionada, sabe? Eu me emociono até hoje. Eu fiquei muito emocionada. Eu falei, eu não falei, né? Não expressei isso para eles, mas eu pensava assim, meu Deus, foi aonde quebrou. Sim. Né? Sim, era onde quebrou a minha coraça ali, que estava a minha barreira. Sabe? Sim. Então, foi um processo lindo. Por isso que eu falei para vocês. Depois que você passa por isso, você fala, não, eu quero que todo mundo Sim, todo mundo tem esse isso. benefício. Sim, exatamente. Mas não é fácil. Sim. Não é fácil. Mudança de E também hábito, não é né? difícil. Exato. Assim, se a gente nada fizer, se eu movimento algum eu fizer, nada acontece. Sim. Tudo Nada fica como muda. estava. Tudo fica como está. Exatamente. Mas o quanto é difícil essa proposta da mudança de hábito, né? Porque a gente se auto-sabota pelo medo de sentir algo. Né? Então, no caso, ela falou dos 40 dias. Por exemplo, no Reiki, a gente faz 21 dias de limpeza. Né? No Ho'oponopono, a gente também faz os 21 dias de limpeza. Né? No Mindfulness, a gente utiliza os 21 dias para você mudar essa rotina, de incluir a meditação na sua rotina diária. Né? E, realmente, quando algo incomoda durante esse período de transformação, você começa a se auto-sabotar, mas como proteção de si mesma. Porque aí começa, né, a ter uma mudança, aquilo vai te incomodando, você não sabe se é sentimento, se é emoção, se é pensamento, você se perde um pouco nesse processo, né? Porque você quer se autodiagnosticar. Tá mexendo com o que tá quieto, né? Sim, exato. Para se proteger. Aquilo é conhecido. E para mudar não tem jeito, vai ter que doer um pouquinho, né? Vai ter que doer. De alguma forma. Exatamente. Lu, quando uma pessoa deve procurar yoga terapia? Sempre. Assim,
pelo meu ponto de vista, né, que não é a verdade absoluta de forma nenhuma, mas eu acho que o yoga é uma ferramenta que todos deveriam experienciar. É como o livro de cabeceira, tem que estar sempre ali. É diferente. Uhum. É diferente de qualquer outra prática que você faça, porque envolve tudo. Volto lá. Corpo, mente físico, e espírito. mental, emocional, espiritual, envolve tudo. Sim. Não, eu e os meus casos, né? E eu adoro contar casos aqui. Eu me exponho, não tem problema. Tô aqui para isso mesmo. Mas, olha, eu tive uma experiência relativamente breve com o yoga. E eu tenho uma dificuldade bem grande com o alongamento, desde pequena. E já fui ginasta quando era criança. Eu gosto de atividade física, mas o alongamento realmente me pega. Aí eu pensei, vou fazer yoga, vou trabalhar todas as questões que eu preciso, inclusive o alongamento. E tive uma professora maravilhosa. E certo dia a gente estava lá fazendo uma postura. E eu fiquei realizada, porque ela trabalhava com o hot yoga. Então a sala ficava ali com 32 graus. Uhum. Nossa, suando ali, né? Suando. E aí era uma postura muito, muito simples, relativamente simples. Eu não vou lembrar o nome agora, Lu, da postura. Acho que eu vou descrever, você vai saber qual é. Mas simplesmente sentar, ficar com a coluna ereta, abrir as pernas e tocar a ponta do dedo do pé. Uhum. Era isso. E assim, eu ficava, tipo, passava às vezes um pouquinho do joelho, chegava na canela, e aquele dia eu alcancei a ponta do dedo do pé. Eu falei, nossa, finalmente eu consegui. E eu senti que fez um clac. Eu falei, eu acho que era alguma coisa que estava travando, e soltou e eu consegui pegar. Maravilha. Ai, fiquei feliz comigo mesma. Naquele dia, ai, maravilha. Aí no final a gente fazia a meditação, ficava lá paradinha e tal. E aí a professora falava assim, fica à vontade, né? Até o momento que você achar que deve ficar, e aí tá liberado, né? E eu fiquei ali o momento que eu achava necessário. Quando eu senti que foi o suficiente e eu fui me mexer, eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia me mexer. Lu, eu tive que virar de lado, ficar de 4 e com muita dificuldade me levantar. E aí a professora ficava fora da sala, num corredorzinho, e eu fui a última a sair, porque eu tive que fazer um movimento muito devagar. Para poder levantar. Todo mundo já tinha ido embora. E aí, quando eu saí, ela olhou para mim, tá tudo bem? Eu, não tá tudo bem. A minha sorte é que ainda tinha uma aluna lá que era massoterapeuta. Pense numa sorte que eu tive. Eu falei, eu tô com muita dor no ciático. Aí ela falou, não, volta lá. Fez eu deitar de novo no tapetinho. E aí ela falou massageou. Que estava pinçando. Então imagina, né? Ficou ali no meu ciático. Contratura, provavelmente. Exatamente. Aí eu esqueci como que era a técnica que ela usou, mas que deu ela conseguiu colocar no lugar. Uhum. E eu agora esqueci, que deu uma amortecida, assim, mas é uma outra. Ela anestesiou. Ela falou, eu anestesiei. Acho que é uma. Não que ela me deu anestesia. Uma pressão, né? Mas ela é uma técnica ali que ela usou. E aí eu consegui pelo menos levantar. Então, lógico, eu tive uma catarse, né, depois daquilo. Claro que não foi só porque estava muito quente, porque eu me machuquei, porque isso, porque aquilo. Com certeza. A resistência do corpo, exatamente, né? Uma série de questões emocionais ali que estavam me impossibilitando de fazer o movimento correto, enfim, ter acontecido tudo isso. Mas essa consciência, ela é tão importante porque, assim, é aquele ponto crítico entre eu não ficar na zona de conforto e eu também não passar do meu limite. Exatamente, respeitar a minha limitação. Não sei se foi o teu caso, né, nessa ocasião, mas às vezes hoje a gente está num mundo que é tudo muito rápido, a gente quer tudo agora, então eu quero chegar lá. E às vezes nisso a gente acaba passando do limite. Ou a gente se preserva demais e fica ali, né? Sim, não quer sair da zona de conforto,
ou se joga sem... Mergulha de cabeça. Sim. Exato, eu digo assim, se jogou na faca, né? Se joga na faca. E aí se mata. Não, eu ali... E o corpo cobra. E o corpo cobra. Eu entendi ali, Lu, que era alguma coisa relacionada ao meu caminhar. É alguma coisa que estava impossibilitando ali o meu caminhar e veio um alerta ali em algum sentido para tipo, né, como que tá aí, né? Por que você está se travando no seu caminhar? Foi esse um dos Flexibilidade física e mental, né? isso, exatamente. Sim. Então foi esses alguns dos insights que eu tive bastante tempo para pensar, porque eu não conseguia ficar em pé de tanta dor que eu senti. Mas eu acho interessante isso do yoga, né? Essa reflexão que promove. Realmente não é só a postura. E eu lembro também, ela falou, não se preocupa com quem está do seu lado, faz de conta que você está sozinho na sala. É você com você. Sim. Essa questão de ficar se comparando, né? Que um é mais flexível, o outro é menos, aquele alcançou o pé, sim, porque o tem outro pessoas não. que têm prática já de muito tempo, tem questões né? genéticas, tem várias questões. Então, é bem isso, é você com você mesmo. É muito... você não precisa de nada para ser um praticante. Você precisa de uma roupa confortável, que não precisa ser de marca, não precisa ser nenhuma roupa específica. Os teus pés são descalços, você não precisa de um tênis de R$1.000, sim. Nem né? E aquela sapatilha para não escorregar. nada, você não precisa de nada. É só isso. E se colocar à disposição, né? Colocar à disposição. E respeitar os limites, que eu acho que isso é uma das coisas importantes, né? Porque tem uma questão que a gente sempre fala sobre respeitar o corpo. Né? Axis fala muito sobre isso, não é verdade? De respeitar o corpo, de ouvir o corpo, né? Que muitas vezes você está enrijecido em algum ponto, ou está somatizando, ou ali é algo né, que, vamos dizer assim, endureceu aquela emoção, né? Então, muitas vezes você acaba querendo mostrar né, resultados, isso até na ginástica, sem ser yoga, né? Que muitas vezes você quer passar do teu limite porque está todo mundo ali passando do limite. O respeito ao seu tempo, ao seu momento, não é verdade? A Lu também é terapeuta de barras de Axis. Ah, também, Lu? Também, Que bom. também é terapeuta Então, de barras. A gente sabe bem disso. E vai embora, né? Então, e assim, cada vez que a pessoa apresenta algum tipo de desconforto numa sessão de barras, é justamente ali que ela precisa ser trabalhada. É uma pontada, uma dor de cabeça. Já tive pessoas que chegaram a ter cãibra numa sessão, tamanho desconforto. Era aquilo, né? Então, é justamente quando chega na zona de desconforto é que a gente precisa olhar e realmente trabalhar, né? E durante as próprias posturas, a gente trabalha muito com visualizações. Eu sempre falo assim, se não tiver visualização, não é yoga, é ginástica. E a gente não está aqui fazendo ginástica, a gente está aqui fazendo yoga, né? Então, o que eu sinto? Eu tô numa postura, eu tô num movimento, o que eu sinto? Eu sinto rigidez, então vou imaginar uma cor azul celeste ali, que representa descontração. Tá me faltando força? Porque às vezes a gente não tá com a musculatura. Então eu vou mentalizar uma energia laranja, uma energia de vitalidade. Eu tenho uma dor, eu já tenho um problema pré-estabelecido, então vou visualizar a cor verde, que o verde é cura. Então você mentaliza como se literalmente você estivesse respirando por aquele local onde você está sentindo a dificuldade. É muito legal. Então, tem um cruzamento ou uma utilização da cromoterapia com a yoga-terapia. O yoga é todo... É muito mental. E daí eu volto lá, né? É psicofísico. É mental. E aí você fica naquele estado de observação, trabalhando com a tua respiração. A gente diz assim, que a meditação ela não chega lá no final da prática. Toda prática é meditativa. Então, quando a gente começa a prática, a gente começa a respirar, a focar na nossa respiração, né? Porque a partir daquele momento, a nossa respiração passa a ser a ferramenta de concentração. E com aquilo você vai até o fim.
Sim. E hoje Show o de que a bola. gente vê? A gente vê muito as pessoas respirando invertido. É muito comum. Aqui, o diafragma, ele é um músculo, né? Então, esse músculo, ele tem que se mover. Ele tem que expandir, contrair, porque senão todo músculo que não é usado, ele atrofia. Atrofia. Então, eu inspiro, expande. Eu exalo, ele sobe, ele retrai, né? E hoje o que a gente vê? Respiração Sim. torácica, curtinha. Eu digo assim que a gente não respira para viver, a gente respira para não morrer. E aí gera ansiedade. Então, quando você está consciente, não, eu paro para perceber como eu estou respirando. E às vezes, nós mulheres, principalmente, o que a gente faz? Vou segurar minha barriguinha aqui para não aparecer, né? Sim. Então, a gente não deixa que esse músculo expanda. E aí, o que acontece? Aí sim a gente cria barriga. Ah, não Sim, acredito. porque não fortalece o músculo, olha já só. que ele é um Meu músculo. Deus, O músculo, que erro. ele perde a função. Porque a gente quer se manter e Sim, só aqui, né? Movimenta isolei. só aqui. Aqui fica flácido. Fica flácido porque perdeu a função. E essa concentração da respiração aqui no diafragma, quais são os benefícios? Tudo, muitos benefícios. A gente acalma o nível de discernimento, de clareza mental, né? Essa equalização dos nossos dois sistemas, simpático, parasimpático. Então, quando a gente fala desse caminho do meio, desse estado de, né, nem euforia e nem tristeza absoluta, é a respiração. Ela é a ferramenta. Aí a gente diz, puxa, é só respirar? É só respirar. É só respirar. E isso a gente faz o tempo inteiro, só que inconsciente. E do jeito errado. A gente não percebe, né? Sim, que tá fazendo do jeito errado. Os pranayamas são ferramentas importantíssimas para o equilíbrio mental e emocional. Comenta para os nossos os nossos Seguidores. apoiadores, seguidores, né, amigos que estão aí, o que significa pranayama? Pranayama é um exercício respiratório. Certo. É utilizar a respiração como uma ferramenta. Uma ferramenta de controle físico, mental, emocional. Lu, você consegue passar um exercício bem simples para o pessoal poder fazer de casa e a gente também Isso. aprender. Mais né? que um até. A gente tem uma respiração no yoga que é a respiração polarizada, né, onde a gente trabalha esse equilíbrio dos dois hemisférios. Quando a gente está respirando com a nossa narina esquerda, a gente está estimulando o lado direito do cérebro e vice-versa. Né? Então, o que a gente faz? No yoga, a gente usa sempre esse mudra, né? Guia mudra. Então, a gente obstrui, sempre começa pela narina direita, obstrui a narina direita, inspira profundo pela esquerda, retém, troca de narina usando o mesmo dedinho. Sempre importante, muito importante manter a coluna ereta, sem tensão, mas ereta, porque é um canal de circulação da energia. Se a gente fica com a coluna meia desengonçada, essa energia não flui. Não flui. Então, a gente pode estar sentado numa cadeira, mas com a coluna retinha. Aí faz a mesma coisa. Inspira pela direita, retém. A hora que precisa soltar, troca de narina, solta. Eu estou muito nervosa, eu estou com febre, eu estou com o meu estômago queimando de azia. Estou tentando digerir alguma coisa que não estou conseguindo. Eu vou respirar pela língua. Eu inspiro, faço um rolinho com a língua. Tem pessoas que não conseguem, aí só vai tirar a língua para fora, vai inspirar como se tivesse, ou vai fazer um biquinho, chupando pela boca, retém. A hora que você absorve o ar assim, você já sente um frescorzinho, um geladinho, retém um pouquinho, solta pela narina. Solta pela narina, não pela boca. Não, Inspira pela boca e solta pela narina. E solta pela narina. Fecha a boca, solta devagarzinho pela narina. E quanto tempo você recomenda, Lu? Uns 1 minutinho? De 1 a 5 minutos. Manter a respiração assim já traz... Eu estou estudando para vestibular, né? Então, eu preciso de muita energia. O que eu vou ativar? Eu vou ativar Pingala. Então, eu vou bloquear aqui a minha narina esquerda e vou respirar profundo ou intensamente.
pela direita. Aham. Agora eu quero dormir, eu preciso relaxar, eu preciso ficar calma, eu vou fazer a minha prova, eu estou muito agitada, Aham. vou fazer o contrário. Aí o contrário, o Vou outro. inspirar ativamente. O que é inspirar ativamente? Inspirar e exalar com potência pela Aham. esquerda. Então, é bem simples. Show, Bem tranquilo. show. Nossa, Lu. Muito bom, adorei essas dicas. Dicas maravilhosas. Bom, eu quero deixar, então, já um teaser aqui pro nosso próximo programa com a Lu. Lu, ele serve de complemento ou ele faz parte da yoga terapia, o Ayurveda? O Ayurveda e o Yoga são ciências irmãs. Uhum. As duas vêm da mesma filosofia, que é chamada de filosofia Sankhya. Né? Vem através dos conhecimentos dos Vedas, aonde se diz que no universo tem uma energia pura, Purusha, que se encontra com uma energia capaz de se manifestar no planeta, porque Purusha sozinha não se manifesta, que é Prakriti. Eles se unem, formam a consciência búdica, ou a consciência universal. E dali a gente, né, através dos nossos sentidos, vai formando as consciências individuais, que é o que nós somos. Nossa, Lindo. é incrível. É Incrível. lindo. Lu, então a gente quer deixar esse convite para você voltar aqui num próximo programa para a gente Isso. aprofundar, então, Sim. um pouquinho mais sobre o Ayurveda. Foi muito bom ter você aqui, foi super uma honra. Foi esclarecedor. muito bom mesmo. Né? Apaixonante o A tema. gente só tem a agradecer e a Lu é uma querida, né? Ela por si só já é super iluminada, gente, então isso traz mesmo. essa... Vocês também Traz estamos tranquilidade, no caminho. ficamos Essa- até tranquilas aqui ficamos- de falar sobre algo que não conhecemos, Exatamente, né? exatamente. E fluiu super bem. Super bem. Muito obrigada. Então, obrigada, Lu. prazer. Que bom, o prazer foi nosso. Claro. Né? Pessoal, então, de novo, se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostaram desse tema, deixe nos comentários, a gente vai ficar super feliz em receber, tirar essas dúvidas com a Lu, ou até mesmo comigo e com a Ive. Toca no sininho para receber as informações quando tiver vídeo novo. Siga a gente nas nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, seus familiares, e você pode ajudar pessoas que você nem imagina com essas informações. É isso, né, É isso Ive? por hoje. Por hoje é só. E a gente se vê, então, no próximo programa. Um beijo, um abraço, até mais. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.